com você aí a menos de 48 horas, né, do ano de 25 acabar e com ele, né, levando aí um monte de emoções gigantes. Né? É um ano marcado por grandes acontecimentos, né? Tanto no campo geopolítico quanto no campo espiritual, no campo da astrologia, da astrofísica. Então, nós temos muitos acontecimentos aí que se avolumaram, né? O ano está esticado. Eu creio que esses 2 dias, ou melhor, esse um dia e meio aí, vai ficar bastante arrastado diante dos acontecimentos vindouros, né? Nós temos muitas ameaças em movimento e muita coisa pode acontecer nas próximas 40 horas, 45 horas, aí, se é que tem isso tudo, até a virada, né? Porque o pessoal do Japão vira antes, se falha a memória, o pessoal ali da Austrália vira antes, né? E você diga para nós aonde você está, onde você está nos vendo e ouvindo, como estão os preparativos, o deslocamento, né? O Rio de Janeiro bombou, a área da região dos lagos bombou, Ubatuba está pela misericórdia, Baixada Santista pela misericórdia, Santa Catarina pela misericórdia. Então, Nordeste, só Jesus na causa, né? Tem lugar que o pessoal nem consegue colocar o pé, parece ser o trem do 42, o Japeri, ok? A galera não Pois é, consegue rapaz, o colocar o pessoal pé. estava dizendo hoje, um amigo disse que a praia estava tão cheia que as pessoas não conseguem se movimentar. Não consegue botar o pé. Sentou ali, fica ali, porque vai dar ruim. E se tiver uma turma de fora com vista panorâmica, não entre na frente deles. Parece que essa foi a motivação ali daquele problema, né? Infelizmente, em Porto de Galinha. Né? Alguém resolveu colocar a cadeira e guarda-chuva na frente dos rapazes do Mato Grosso e ali começou o quebra-quebra geral ali, gente. Então, você cuidado, principalmente se a galera tiver com a garrafa de uísque na praia, hein, gente? Ó, galera com garrafa de uísque na praia, tomando quartinho, é forte, hein? Forte. Então, cuidado com a Não, turma ele do me disse gelol. que viu uma entrevista com a área de turismo, dizendo que o número de pessoas que chegou no Brasil como turistas, tanto de turistas internos quanto turistas externos, foi recorde agora aí nas praias do Rio de Janeiro e de outras praias também, né? Não, total. O negócio está sinistro. Está sinistro, né? Quando você olha, né? A impressão é que virou formigueiro mesmo. Literalmente virou um formigueiro. E a pergunta é: se der problema, qual vai ser a extensão do problema? Porque você, como um bom carioca da gema, tu sabe que nós não temos estrutura naquela região ali para problemas como arrastão, convulsão, a galera começar, né? Todo mundo a brigar com todo mundo. Gente, fica um Deus nos acuda. A faixa de terra é pequena em relação à multidão se houver um alvoroço, né? A orientação que eu já dei, vou reiterar logo nesse iníciozinho de live, é que se você estiver na praia, corre para a água. Corre para a água. O lugar mais seguro é dentro d'água. Não entra numa de ir para a estrada, não, que vai dar ruim. Pegar a faixa de areia vai dar problema. Então, você fica ligado aí. Mas, Efraim, diga para nós aí, né? Visita, né, no mínimo estranha, do Zelensky, né, cerca de 2 dias antes da virada, né? Na mesma época, né? Visita do Netanyahu lá, Bibi, também foi para lá, também Israel presente, Ucrânia presente, 2 centros de conflito maior a nível global estão presentes nos Estados Unidos nesse momento de virada ali. Né?
O que isso significa? Um, dois, aquele atentado à casa do Putin aconteceu ou é fake news do Putin, porque ele agora não quer mais fazer a paz, ele está a fim de aumentar, escalar a guerra? Bom, primeiro eu vou começar então pelo Putin. Não é invenção da Rússia, foram mais de 90 drones enviados para a Rússia para tentar atingir a casa do Vladimir Putin. Não foi uma invenção. Toda vez que o Trump começa, e agora foi através do Jared Kushner, a se aproximar de algum tipo de acordo, um dos dois lados faz alguma coisa e normalmente parte do lado ucraniano, como aconteceu agora de novo. E a Rússia já mandou um recado. Eles disseram que não vão responder com diplomacia, porque o atentado contra uma das casas oficiais do Vladimir Putin é literalmente um ataque contra a soberania russa. É diferente de um conflito em atingir planta energética, base militar, interesses políticos, geopolíticos. Eles atingiram diretamente a autoridade. Esse tipo de ataque ele é respondido de uma forma avassaladora. Então, assim, há quem diga que houve sim uma manipulação com gente que está interessada em que o conflito não acabe e que motivou, incentivou a Ucrânia e até talvez tenha feito algum tipo de financiamento para isso acontecer. Só que isso é especulação. A questão é que a Rússia falou que não vai responder com diplomacia a essa provocação direta que foi feita com uma tentativa de ataque à casa do presidente russo. E assim, a gente pode esperar aí uma escalada bem forte. Você vê que há pouco tempo a Rússia já mandou orishninkes para lá. A visita do Benjamin Netanyahu está sendo lida como um acordo direto com os Estados Unidos para um ataque, primeiramente no Hezbollah, no Líbano, e depois no Irã, sendo que o Irã está em erupção popular. Um protesto, a inflação do Irã chegou a 42%. Então, o povo está desesperadamente indo para as ruas, coisa que não é comum, indo para as ruas pedindo a queda do ditador, gritando, fora ditador. Isso está sendo gritado, sendo o mote de slogan que o povo iraniano está fazendo nas ruas. Por quê? Porque todo o investimento do país vai para manutenção de Hezbollah, Houthis, tudo fora do Irã. E o povo do Irã sofrendo com falta de água, de energia, com preços exorbitantes. Então, o povo não quer isso. Fala, eles ainda dizem o dinheiro do Irã tem que ser para os iranianos. É o que eles estão gritando nos protestos. Mas o que vai acontecer? A gente sabe que corre o risco do Irã fazer um ataque chamado preventivo no Israel para poder fazer a unidade do povo de novo com a direção do país, porque a gente sabe que uma das coisas que une o país é arrumar um inimigo externo. E o maior inimigo externo do Irã, é óbvio, é o Israel. Então, essa visita do Benjamin Netanyahu, que é a terceira visita dele, é o único presidente, o único governante do mundo que visitou 3 vezes os Estados Unidos. Esse ano foi recebido 3 vezes em visitas oficiais nos Estados Unidos pela terceira vez, está sendo ele. E o Zelensky vai toda hora. Zelensky nem conta mais. Né? Mas, assim, esse ataque da Ucrânia contra a casa do Vladimir Putin, que não é uma fake news de maneira nenhuma, vai ser respondido de uma forma muito séria. Mas tem coisa pior acontecendo. Por exemplo, centenas de milhares de usuários em Israel estão enfrentando graves interrupções na rede de internet e telefonia móvel. Muitos não conseguem fazer ligações se conectar à internet. Isso é uma notícia de agora há pouco. O sistema de pagamento eletrônico e cartões de crédito também pararam de funcionar e as transações financeiras estão sofrendo interrupções generalizadas. Então, assim, de novo, volta aquela máxima que a gente sempre está falando.
claro, para quem pode, mas é sempre bom ter dinheiro vivo guardado em casa para essas emergências. Eu contei o que aconteceu aqui em Portugal com aquela falta de energia e de sinais de internet. Eu vi um cara quase chorando ali na lojinha do indiano de telefonia, que eu fui lá para comprar um equipamento, e o rapaz estava desesperado, tentando comprar um carregador externo, mas ele só tinha dinheiro na conta e não podia pagar porque o pagamento não estava sendo feito. Tanto que depois disso, agora criaram um token para quem quer para fazer pagamento diretamente pelo telefone, mesmo se não tiver internet, que é o MBWay. MBWay é tipo uma solução financeira do Pix aqui, ela é uma solução bem interessante mesmo, bem funcional aqui em Portugal, e você faz transferência direto para o número da pessoa de telefone e cai na conta dela, que está associada àquele número, e agora você consegue fazer pagamento pelo MBA, mesmo se não tiver internet. Entendeu? Então, eu achei assim, bem é bem didático ver que o cara estava quase chorando e o cara falou: eu não posso te vender um equipamento se você não pode pagar. E ele falou: não, mas. E ele não sabia o que fazer, porque ele não tinha dinheiro. Então, assim. Efraim, esse final aí, né, já está rolando uma especulação que a Rússia interromperia o fornecimento de gás para a Europa. Tem fundamento isso? Não tem fundamento? Como é que está esse fornecimento para vocês aí? Há alguma alteração já de preço? Como é que está isso? O gás são essas coisas. Não é o fornecimento de gás da Rússia que sustenta a Europa. O fornecimento de gás russo é o mais barato para a Europa. A Europa recebe gás de outros meios, inclusive o gás, né, americano, que é caríssimo, que vem em reservatórios. Então, assim, eles não têm o poder de parar o fornecimento de gás para a Europa e fazer a Europa ficar no frio. O que fica é um custo altíssimo, e a gente sabe que, por exemplo, o próprio Israel, ali com com a própria presença de. Tem um reservatório de gás ali na faixa de Gaza, na orla de Gaza, que dizem ser o alvo principal de tudo que está acontecendo lá na faixa de Gaza. Por quê? Porque esse reservatório ele vai ser um dos maiores do mundo. Né? E, claro, os palestinos não têm condições de explorar isso, não têm interesse em explorar isso, mas dizem que talvez um dos objetivos finais daquela construção que vai haver em Gaza é exatamente fazer com que essa reserva de gás fique a serviço, talvez, de Israel e de desse pool de países que vão fazer ali a administração para servir tanto a região quanto a própria Europa, porque está bem perto ali de Israel. Israel pode ser um grande fornecedor, a própria faixa de Gaza, através da Palestina, desse pool de países que vão ajudar ali a governar a Palestina e fazer ali algum bem bolado ali dessa reconstrução. A gente não sabe ainda, mas assim, a Europa ela precisa hoje. O que está acontecendo também, doutor Alex, é que assim a Rússia está engrossando. Eu acho que uma das coisas mais importantes a respeito de geopolítica bélica que está acontecendo é a mudança de posição da China. Eu te mandei aí uma reportagem mais cedo, onde a China literalmente está agora mobilizou estrategicamente. Quantos foram os ICBMs, que eu acabei não lembrando o número? 100. 100 mísseis balísticos intercontinentais de combustível sólido. Isso é muito sério, porque com essa mobilização, a China está fazendo um movimento que não é usual para ela, além dela ter feito uma transferência disfarçada, mas foi descoberta, muito grande de equipamentos bélicos para perto da região de Taiwan. Taiwan, inclusive a China hoje não, ontem, acho que foi ontem, ela fez uma sanção para Boeing, Northrop e mais 18 empresas de defesa americana que têm acordo, que concordaram em vender armamentos agora para Taiwan. Então, a China foi lá, sancionou todas as
são 20 empresas americanas de armamento, porque elas assinaram acordos agora de mandar e fornecer armamento para Taiwan. Então, assim, a China está engrossando mesmo a posição dela. Ela fez agora um movimento político na prata, proibiu a venda de prata e de metais raros para os Estados Unidos, e também de prata para fora da China, colocando uma regra lá que só pode exportar quem produzir não sei o quê. E eles praticamente hoje têm uma grande parcela do mercado de prata mundial, e a prata subiu só 150% nos últimos dias, nesse ano, mas a maior parte dessa subida foi agora nos últimos dias por causa desse movimento. E a prata faz parte de uma série de coisas, por exemplo, carros elétricos e vários equipamentos eletrônicos, até essas placas solares, o melhor condutor de energia dentro da placa solar é aquilo que é a base de prata. O Brasil está em 14º na produção. O Brasil é fraco. Eles usam para satélite, para foguete, tudo isso usa. É porque a condutividade da prata é uma das melhores e mais limpas e rápidas e seguras que tem. E é um metal que ficou bem, né, desvalorizado por muito tempo, mas agora voltou a ser algo muito importante. E o maior produtor de prata do mundo, por incrível que pareça, chama-se México. Olha. Né? Eu até fiz um levantamentozinho aqui, mas agora não dá para ver, e eu vi que é o México em primeiro lugar de produção. O Peru acho que está em terceiro de produção de prata. O Brasil está lá em 14º. O Brasil não liga para a produção de prata. A prata produzida no Brasil é sempre meio que refúgio de outras extrações, como chumbo e outros minerais, até o ouro, aí tudo que dá de prata ali, os caras. Mas aí tem muita coisa aí no Brasil, só que não é um foco de quase ninguém. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Efraim. Essa movimentação da China pode ser uma possível ação para um possível ataque alienígena? E aí a cortina de fumaça, né? É justamente essa zona de atrito daqui e dali, para que a opinião pública não se envolva com isso. 1, 2, a possibilidade, né, de toda essa movimentação que aconteceu até com aquele sumiço do ouro, né, da Inglaterra, que a gente falou sobre isso umas 2, 3 vezes aqui. Isso pode estar ligado a alguma negociação do estilo Anunnakis, ok? Para poder justificar esse desaparecimento de todo esse ouro e não ter nenhum tipo de alarde global por parte dos envolvidos, né? Porque a Austrália gritou que o ouro sumiu, que o ouro é falso, e ficou por isso mesmo. Então, o mundo parece que está rolando uma cortina de fumaça, né? E a opinião pública é conduzida por uma direção, né? E outras coisas estariam acontecendo por baixo dos bastidores. É possível pensar ou é conspiração demais pensar que tudo isso pode ter uma interligação com o conceito alienígena? Veja, dentro da teoria Anunnaki, eles são praticamente dependentes do ouro. Eu tenho assim, eu tenho bastante ressalva com a própria teoria dos Anunnakis na sua própria estrutura, por ela ser muito distópica daquilo que nós conhecemos como verdade. O ouro, ele é um dos elementos mais importantes no céu. A Bíblia, quando descreve o céu, fala muito do ouro. O homem, quando foi criado, a descrição no livro de Gênesis, naquele livro, As Eras Mais Primitivas da Terra, né, que é um dos grandes clássicos do estudo de Gênesis, ele já falava, e tem outros livros também que abordam esse assunto, que o homem foi criado numa região onde a Bíblia indica ali, onde o homem foi criado, as bandas onde o homem foi criado é onde tinha uma grande concentração de ouro puro. Então, o ouro faz parte também da própria criação do homem. O barro da onde o homem foi feito tem muito ouro, porque as pessoas talvez não saibam, elas acham que o ouro é assim, o ouro você tem que cavar ou entrar não sei aonde, e lá embaixo, no filão, não. Aonde tem veio de ouro, lá embaixo, a 20 metros, não importa, 30 metros, se você pega lá no topo, na superfície,
pega uma reta escavadeira, pega areia, joga dentro de um contentor, lava e bota no moinho, você descobre que lavando, só pegando areia naquela região, você vai encontrar muitas gramas de ouro. O ouro é uma coisa assim que se espalha, que se mistura com a terra num todo. É claro que no filão, onde tem aí, ali é de uma quantidade absurda. A questão da teoria dos Anunnakis pode ser também uma metáfora para o quanto o ouro é precioso em outro sentido que nós não conheçamos, talvez, o uso dele diretamente, porque olhando ele só como mineral de valor financeiro, ele não tem muita utilidade, além de dar lastro e segurar. Mas quais outros usos o ouro pode ter tido? Eu até assisti uma série esses dias, rapaz, que eu não vou nem dizer o nome, que ela é bem braba, mas tinha um cara lá que o cara parecia um ser de outro mundo e o cara literalmente foi todo construído, os ossos dele foram todos construídos de ouro. Você só vai. Ele pesava muito, ele era muito pesado. Ele era um cara magro, normal, mas quando ele pisava, você via que ele tinha muito peso. E é bem interessante essa conexão dele com os ossos feitos de ouro, que fica subentendido, não fica muito claro, só tem uma temporada. Mas eu achei bem interessante a conexão do ouro e como ele pode ser usado para valorizar outras coisas, ou talvez já seja usado aí alguma tecnologia que nós não acessamos ainda, que a gente sabe que muita coisa fica encoberta. Então, essa questão dos Anunnaki pode esconder aí algo tecnológico que dê É, essa essa, dimensão para esses dimensionais, né? essa correlação que eu fiz, Efraim, é porque nós estamos aí nessa expectativa do 3 e Atlas, né? A turma independente, né? Eles estão trabalhando, né, bastante o que vai ser janeiro, né? Parece que entre janeiro e março eles vão conseguir coletar mais informações, a parte independente, a parte oficial, por consenso, deu uma calada geral, né? A gente vê que eles não estão publicando muitas atualizações, a parte oficial, é como se quisessem apagar da cabeça da população o 3 e Atlas, isso está me chamando a atenção também, ok, em cima disso. E a outra questão é que falam do bendito do Nibiru e que o cara já estaria se movimentando e já já ele vai aparecer. O que você tem sobre isso? Você já identificou mais alguma coisa em cima dessa possibilidade? Existiria aí um planeta oculto se aproximando do nosso? Como é que está isso? Essa teoria do Nibiru, ele é bem conhecida, né? Eu até publiquei de um chileno que fala sobre isso, tem o Parravicini também, da Argentina, de que é um planeta que tem uma órbita, não uma órbita, vamos dizer, não normal, mas que é uma órbita que corre e passa muitos anos, centenas de anos, para poder chegar de novo perto do Sol, e que ele seria um planeta onde estariam escondidos a raça dos Anunnakis que saíram, né, da Terra depois daquela guerra que teve entre eles. Agradecer, o Altair mandou uma assinatura de presente para o canal. Gratidão aí, Altair. Benção, meu irmão. Altair, aluno TIC, do Esquadrão Águia 1, né? Acabou de abençoar a gente aí com um cartão. Olha só, eu nem sabia que tinha isso aqui, hein? Ó, presente pro canal. Gratidão aí, Altair. Benção, gratidão, gratidão. Altair inovando no YouTube. É verdade. Inovou legal, legal. É TIC, né? Pessoal do terapeuta integrativo aí, ó, ele aí mandou outro também. Obrigado aí, Altair. Que Deus te abençoe, Altair Consolini. Tá aí. Brigadão aí, Altair. Que Deus muito te abençoe. Bom, Altair, muito bom. Gratidão. Isso aí, irmãozão, Ubatuba, hein? Depois escreve pra gente como é que tá Ubatuba aí, cara. Esse aí tá lá em Ubatuba. O que é que tá acontecendo aí em Ubatuba? Escreve aí pra galera. Mas aí você estava falando do desentendimento, né? Dos Anunnakis. A teoria é que eles foram, eles depois que deixaram, né, a Terra, ficam lá nesse planeta e voltam de tempos em tempos. É uma teoria bem assim, e que estariam nesse planeta chamado Nibiru, que seria ali o planeta
que faz essa órbita não normal em relação ao Sol, e que Que quando é chega perto da... semelhante ao 3 e Atlas, né? Hiperbólica. Né? Teoricamente, a última vez que o Nibiru teve muito próximo foi na época do dilúvio. Porque, segundo os teóricos do Nibiru, quando ele vai se aproximando do sistema solar, ele provoca uma série de alterações nos planetas que têm a órbita normal aqui, como a Terra. E que os eventos que aconteceram, que formaram lá o dilúvio e tal, batiam muito com essa teoria de como seria uma aproximação de um planeta gigante, de um objeto muito grande próximo à Terra. Então, assim, segundo os cálculos, o Nibiru já deveria ter acontecido, já teria que se aproximado, porque os caras falavam sobre isso em 70, 80, e você imagina, eles diziam que no início do século XXI, no máximo, ele já estaria por aqui. Nós já estamos aí no primeiro quarto, né, do século, já se cumprindo, acabando amanhã. Primeiro quarto do século XXI, que é o 25, vai terminar amanhã. E eu entendo que, assim, se isso realmente é uma teoria que aborda alguma realidade, a gente vai saber aí em breve. Então, e quem sabe, né, a passagem aí que teve aí, que está tendo ainda dentro do sistema do próprio 3 e Atlas, não seja algum tipo de mudança, né, celestial que está acontecendo, de outras realidades acontecerem, segundo alguns dizem, né, de outros objetos aparecerem e começarem a causar uma certa expectativa. A Bíblia diz que os poderes do céu seriam abalados quando chegasse o tempo. Foi Jesus quem disse que os poderes do céu seriam abalados. E a gente está vendo esse abalo acontecer. Eu estava conversando com um apóstolo aí do Rio de Janeiro e ele falou que o tema anual da igreja dele vai ser o ano do reino inabalável. Eu falei que é um tema maravilhoso, um tema extraordinário, que está lá em Hebreus, que o Senhor diz: abalarei mais uma vez todas as coisas e só permanecerá aquilo que não for abalado, abalável. O reino é inabalável. O que é inabalável vai permanecer, mas todas as outras coisas vão ser abaladas. Inclusive, faz uma citação ao texto do profeta antigo que dizia que a terra tremeria como um bêbado. Então, a gente está vendo aí muitos desses acontecimentos. E a aproximação, teoricamente, do Nibiru causaria esse tipo de ação também sobre o planeta. Agora, dentro desse conceito, né, Efraim, se a gente puder ampliar, nós temos aí, né, os bucheiros, que eu te mandei, não sei se você teve a oportunidade de olhar. Assisti todo. Eu fui fazer Sinistro. um serviço de mão de obra hoje na casa da minha filha, instalar espelho, aquelas coisas que furar a parede, botar o negócio no lugar, serrar corrente do trotinete que perderam a chave, aquelas coisas que só pai faz. Aí eu passei a tarde trabalhando como pereirão e ouvindo lá o vídeo que você mandou. Aquela parada é sinistra, né? Sinistra, os bucheiros. Sinistra. Tu já tinha ouvido falar daquilo? Nunca tinha ouvido falar. Uma organização secreta brasileira, criada por um alemão no século XIX, e que influenciou a política até hoje, é influenciada pelas decisões tomadas. Tivemos 6 presidentes. Agora nós descobrimos a origem do mal. Rapaz, 6 presidentes foram presidentes por causa da organização, uma coisa assim absurda. Eu fiquei completamente chocado quando vi aquele vídeo. Não, eu fiquei assim, vamos colocar ele lá no Geburá, para disponibilizar ele no Geburá. Não, Geburá, e agora ir atrás disso para poder configurar a egrégora. Porque como é um alemão que começou essa treta, né? Nós temos que agora descobrir a origem disso, né? Porque tem origem, né? Tem origem, com certeza. Você vê que, inclusive, o termo usado é golpe. A República foi um golpe de Estado. E eu fiquei impressionado com a nomenclatura que a organização secreta usava para os membros, apóstolos, catecúmenos. Rapaz, catecúmenos era a classe que tinha nas igrejas tradicionais, quando eu era criança, a classe de catecúmenos. E crente, é catecúmeno, crente e apóstolos. E os catecúmenos eram classes que as igrejas, pelo menos as batistas, onde eu cresci, usavam a classe de catecúmenos como iniciantes. A nomenclatura.
congregacional também é assim. E detalhe, o grão-mestre da parada era São Pedro da história, era o chaveiro, era o cara que tinha a chave para abrir os códigos. Cara, sinistro, sinistro. Sinistro, sinistro. Sinistro, sinistro. Mas, gente, isso é papo de Gueburá, tá bom? A turma que está no Ah, Gueburá. inclusive, domingo foi um sucesso a aula, né? Apesar de que muitos não conseguiram entrar, a gente achou Foi, que. Eu acho que foi, o Zoom deu ruim, porque era muita gente querendo entrar. foi. E, não, e aconteceu a solicitação de vários cantos do planeta, né? Então, a plataforma ainda tinha que decodificar isso. Então, gente vindo da Oceania, da Ásia, da África, do Oriente, dos Estados Unidos, da Europa, América do Sul, teve mais isso ainda E a aula foi um acontecendo. sucesso. As pessoas ficaram muito Total, total, impactadas no total. final, agradeceram muito. Foi um ensino Muito, de foi, altíssimo nível que nós tivemos ali e foi muito bom. compartilhamos o que está acontecendo com o mundo e como vai ser o próximo ano aí profético para Israel e É, para o mundo. total. Não, e coincidentemente ou não, depois da aula, nós somos surpreendidos com o Bibi nos Estados Unidos. Né? A porta ali né, foi uma viagem que pelo menos não tinha sido anunciada oficialmente, e de repente o cara aparece lá. Eu falei, rapaz, que coincidência absurda, né? Aborda-se o assunto e logo em seguida os caras estão junto ali. E é interessante, não sei se você reparou na coletiva deles, né? Dois fatos me chamaram a atenção. Um foi na coletiva e na outra, quando ele mandou sair os repórteres e dar de comer. Ó, deem vocês de comer para eles. Ali também me deu um tom profético quando ele tira os caras e manda dar comida para os caras ali. Ok? Aquilo ali, pá! Eu botei um alerta naquilo ali. E a outra é que antes deles falarem ali naquela tribuna de coletiva, né? Parecia jogador de beisebol dando coletiva. Tu não achou isso não, que era jogador? Foi bem esquisito, uma Não foi informalidade estranho? um Não, pouco diferenciada, né? não, de tudo que eles já fizeram anteriormente, né, que não é comum né, ali, mas o nível de intimidade. E tu já tinha falado daquela imagem deles dentro de um B2, os dois dentro, pilotando. A É, imagem dos caras pilotando um B2, na é. sequência os caras aparecem como jogador. Beisebol. Não, tá demais. Na pegada do ancião, é uma figura. Ele falou que o Geburá o valor é simbólico, porque o Efraim, além de apóstolo, professor, historiador e, nas horas vagas, azeitólogo, especialista em azeite. Oh, Verdade. eu tô mais para Isso é coletador. verdade. Isso é Eu tô mais para verdade. coletador de azeite. Eu sou apaixonado Verdade. por azeite para beber. Eu gosto de azeite. Verdade. Todo dia eu tomo uma colherinha de azeite de manhã. Todo dia. É Todo dia eu verdade. tomo uma colherinha de azeite. Mas aquele que é lá do cara, né? Aquele, Né? né? Do Azeite bom, do extraído bom, e do prensado só, bom, sem. do bom, do bom, do É. bom. Azeite aqui é muito bom. Porque aqui a gente arriscar vai estar tomando óleo de soja em cima. Rapaz, olha, quando você toma o azeite puro, você vê a diferença. Assim, Verdade, agora, aqui tá verdade. outra coisa, doutor Alex. Eu quero falar de duas coisas. Tempo. Hoje aqui amanhecemos 5 horas, 5 graus, aqui em Almada, e uma névoa, rapaz, que parecia aqueles filmes tomado, parecia que as nuvens desceram sobre essa região. Ela tomou isso aqui tudo, a névoa. A temperatura máxima aqui em Almada chegou a 9 graus hoje. Isso não é normal. Não é normal nessa época do ano. Está todo mundo dizendo isso. Ó, Marcelo fez uma contribuição incrível aí, ó. Agradecer ao Marcelão. E ele está perguntando sobre os necromantes. Eu pensei que você ia falar do Milley conversando com o cachorro dele, que é o conselheiro dele, o cachorro, né? Que ele assumiu que quem aconselha ele é o cachorro que já morreu. Mas olha só a pergunta dele aí, cara. Está falando de Saul e Samuel ali, e se teria uma correlação com os anjos caídos, aquele episódio de consulta que foi feito. Esse é um episódio extremamente polêmico na Bíblia, porque a Bíblia é muito clara que não se devem consultar os mortos, porque Jesus esclarece que quem está do outro lado não volta. Ele fala isso lá quando, em Lucas 16, relata sobre a morte do rico e de Lázaro. O rico pede para voltar e ele diz que quem está lá não volta. Ele pede para pelo menos Lázaro, que está no lugar melhor,
voltar, que se Lázaro voltar, é bem interessante aquele discurso, se Lázaro voltar, os meus irmãos vão crer. E ele disse, não, nem daí e nem de cá podem voltar. Eles têm a lei e os profetas, ou seja, os mortos não voltam para falar com ninguém. E ali, no caso, Saul foi consultar, né? E a consulta aos mortos dá acesso direto, sim, a anjos caídos, a nefilins, que estão aí, como são os espíritos vagando, e conhece as histórias das famílias, das pessoas, e conseguem, muitas vezes, fazer a vez da pessoa, e você fala, só ele sabia disso, é ele, é ela, aí fica aquele encantamento, porque não traz edificação. A Bíblia diz que nós não devemos consultar os mortos, e a necromancia é condenada, sim, como uma abominação diante dos olhos do Senhor. Então, Marcelo está certíssimo. E eu acredito mesmo que nós vamos ver assim. Você sabe que já criaram uma inteligência artificial que você passa o prompt para ela de todas as coisas da pessoa, ela examina redes sociais, toda de informação, e consegue criar um persona idêntico à pessoa, e as pessoas agora conversam com alguém que faleceu da sua família, criado pela inteligência artificial com todas as características, e as pessoas dizem que é a pessoa. Eu acho que, assim, o lado bom disso é que você está entendendo a nossa visão espiritual. Como é que um espírito não consegue fazer o que uma inteligência artificial consegue fazer, que é imitar alguém perfeitamente? Uma inteligência artificial hoje consegue pegar os dados de uma pessoa inteiro, criar, e a pessoa conversa aí dinamicamente, novos assuntos, que está com saudade, e a pessoa tem a impressão de que está falando com a pessoa falecida. Meu Deus. Para mim, isso é necromancia tecnológica. Total. É necromancia. Não vem com esse papo de que a tecnologia trazendo consolo para as pessoas. Inclusive, as filhas do Silvio Santos provocaram algo assim quando trouxeram o holograma dele, né, para a inauguração do SBT News. Aquilo ali foi terrível, terrível. A nível espiritual foi muito grave o que eles fizeram ali. E começou com aquelas animações de shows, doutor Alex. Elvis Presley, grandes celebridades aparecendo em shows. As pessoas, meu Deus, olha, pelo computador, muitos anos atrás, shows eram feitos de artistas e celebridades falecidas, e as pessoas começaram... Qual é a estratégia do inimigo? É normalizar algo que é condenável. Então, quando você normaliza, você começa a aceitar que isso é só um evento tecnológico, que é só uma aparição, que isso traz outros benefícios, mas a gente sabe que uma das coisas que mais ensina na vida, ou a vida, é a morte. Nós temos que aprender a processar a morte, a lidar com a morte, com a perda. Há perdas que nos custam muito, muito caro. Minha mãe partiu esse ano de 2025, minha mãe faleceu. Em fevereiro eu tive aí no Brasil para o enterro dela, e nós ali cantamos, adoramos a Deus, porque sabemos, e ela dizia, eu estou pronta. Ela sempre disse, eu tenho um testemunho dela aqui no meu telefone, é uma conversa que ela teve ano passado com a minha irmã, e um dos poucos últimos tempos de consciência, né? Porque depois ela começou a apresentar um Alzheimer, alguns esquecimentos, e começou a ter um comportamento, mas nos últimos momentos de consciência dela, ainda em setembro do ano passado, agosto, ela falou quase que 30 minutos sobre como ela confiava que Deus já tinha preparado para ela, que ela viveu, ela agradeceu a Deus, ela falou que teve uma vida maravilhosa, o quanto Deus proporcionou, e assim, pessoas que conhecem a Deus estão prontas para partir para o Senhor. Então, a gente não tem que... Você imagina, você morre e você tem que voltar porque quem está vivo não aguenta ficar sem você. Não existe. Nós temos que aprender a processar. O luto faz parte do nosso crescimento. A morte ensina sobre a vida, sobre a finitude da vida, e que nós temos que realmente fazer do nosso tempo vivo um tempo maravilhoso e qualitativo, tanto uns com os outros quanto com Deus. Dentro dessa perspectiva, Efraim, a França, né, trouxe um coração que não vai parar de bater. Você viu isso? Esse material que a França lançou agora?
Eles conseguiram Não. desenvolver, eles desenvolveram um coração que eles garantem que é eterno. Então, ninguém vai morrer se transplantar e colocar esse coração francês. Olha só. Então a coisa já está tomando uma proporção assim muito clara que a intenção de alguns é não ir para o outro lado, né? E desses de passar todo mundo para o outro lado. Então agora vamos falar de guerra. Quais são as chances da bendita da guerra eclodir nesse mês de janeiro para que a profecia francesa dos hospitais abarrotados de período de guerra aconteça em março? Agora, É muito interessante essa pergunta. Primeiro, a segunda notícia, que eu falei que tinha duas. Uma eu falei sobre o clima, mas agora é a segunda. Você sabia que a Arábia Saudita acusou os Emirados Árabes de armar separatistas iemenitas após o bombardeio de carregamento de armas? que isso? Sim, essa acusação está aqui, ó. É uma Cara, reportagem. os caras ali são irmão, São primo. super unidos, mas a Arábia Saudita, né, diz que os Emirados Árabes foram retratados pelo governo árabe como sendo a espinha dorsal da unidade árabe no Golfo, como membros proeminentes do Conselho de Cooperação do Golfo, e as duas monarquias ricas em petróleos cooperaram estreitamente em segurança, integração econômica e diplomacia regional. Juntos, eles combateram a influência iraniana, reprimiram movimentos islamistas radicais após a Primavera Árabe e lideraram intervenções militares. Então, assim, no entanto, por trás dessa aparente unidade, uma rivalidade estratégica se intensificou, uma rivalidade que agora culminou em um confronto aberto no Iêmen. Olha que interessante. A ilustração, né, 30 de dezembro, quando a Arábia Saudita realizou ataques aéreos contra a cidade portuária de Mukalla, no leste do Iêmen, Riad declarou que o alvo era um carregamento de armas de veículos blindados destinado a forças separatistas iemenitas. E o carregamento de armas teria sido originado nos Emirados Árabes Unidos. Que isso? O ataque representou uma perigosa escalada entre os dois países que são tecnicamente aliados, levantando sérias questões sobre o futuro da cooperação no Golfo. Primeira parte da resposta da pergunta respondida. Será que pode haver uma guerra? Porque nós temos o Taiwan, China cercando e Taiwan se armando, já está com tanques na rua, fazendo vigilância nas suas orlas. Temos essa questão Afeganistão, Paquistão, Índia, que não acabou. Temos em desenvolvimento Tailândia e... Qual é o nome do outro lá? Que estava lá, que está em... Camboja. Camboja. Você vê que é um país difícil de falar, de lembrar. Camboja e Tailândia. Nós temos a Venezuela, foi atacada hoje, de ontem para hoje, foi o primeiro ataque terrestre. Primeiro ataque terrestre foi feito essa madrugada na Venezuela, segundo Trump, para destruir um armazém onde eles guardavam drogas para ir para os Estados Unidos. O primeiro ataque terrestre ele representa um crescimento e uma escalada nesse conflito com a Venezuela, com a América Latina. Né? E nós estamos vendo aí um desenvolvimento muito sério no país, uma crise dentro do sistema brasileiro, uma crise política, também judiciária, de várias coisas acontecendo aí, de acusações internas. Parece que está havendo um racha ali naquele comando central ali que estava em tudo, por causa de um personagem que entrou. Até a mídia, infelizmente, tradicional, né? Eu digo infelizmente porque a gente nunca vê neles, né, algo de bom. Né? Ela começou também a dar uma marretada agora. Né? Então, isso chama a atenção que algo de fato começou a acontecer e provavelmente nós temos aí o dedo da CIA e do Mossad e do Amã, né, de Israel aí atuando, né, para poder criar todo esse clima de eclodir, porque está explodindo para tudo quanto é lado, né? Está explodindo. A América Latina está literalmente no olho do furacão do que vai acontecer em 2026. O Brasil, eu acho que muito, mas muito provavelmente vai voltar para o lado mais da direita, como é hoje, como está acontecendo em outros países aí.
e já não sei quem vai ser, mas parece que é um movimento também orquestrado, que os países voltem mais à direita, porque nesses últimos anos os países se aproximaram demais de inimigos estratégicos dos Estados Unidos. Então, assim, a Venezuela, o Maduro não vai ficar muito tempo mais no governo, está muito perto de ser retirado, ou vai deixar, ou vai ser retirado à força, né? Porque você vê que o Irã está num estrangulamento terrível. O Irã está... Sabe qual é o grito agora dos protestos? Estava vendo agora aqui. Os mulás devem sair, os mulás devem sair. Isso é o povo gritando na rua do Irã. Isso é, vamos dizer, inédito. No Irã, as pessoas indo, é tipo assim, eles fizeram a revolução iraniana, a revolução, né, islâmica, e agora eles estão fazendo a contra-revolução dos mulás, não do islamismo, mas dos mulás. E já estão protestos gritando a volta do Reza Pahlavi. Então, assim, tem algo acontecendo no mundo, sim. Parece que a França se preparou a tempo e ela gritou março. Rapaz, eu queria falar um pouco sobre uma coisa que eu falei na rádio hoje, se você me permitir, que eu tive uma percepção, não sei se você vai concordar, e se os nossos amigos aí, nossos seguidores ou participantes da live vão concordar. Eu queria falar sobre por que janeiro e fevereiro é tão parado economicamente no mundo. Mas eu só vou falar, cara, se tiver 150 likes. Olha quanto pouco like a gente tem. Quase 300 pessoas assistindo, 80 likes, 80 e poucos likes. Já... É isso aí, não faz sentido para mim. Ó, coloquem para nós, por favor, número 2, a cidade que você está nos vendo e ouvindo, ok? E, por favor, você vai e dê o like aí, o joinha. Nos ajude, gente, nos ajude, porque é batalha. Batalha, né? Nós estamos aí a menos de 48 horas da virada do ano, né? E as informações são informações importantes para você ter uma análise mais isenta, porque a conversa com o Efraim, né, está em cima da isenção total, nós somos totalmente aqui isentos, ok? E a análise que fazemos é para dar compreensão, para você pensar, né? Você pensar. E no final, você vai tomar as decisões que você achar que é pertinente. Porém, você não vai poder dizer eu não sabia, né? Eu entendo que quem chega até aqui comigo e quando eu tenho a oportunidade de estar aqui com o Efraim conversando, você tem uma visão bem ampla de tudo, né? Se isso, no final, mantém você ainda na santa ignorância, sugiro a procura urgente de um psiquiatra, porque nem o psicólogo vai conseguir ajudar, porque mais mastigado do que é dado aqui para você desenvolver uma linha de raciocínio, só a misericórdia de Deus, né? Aí só a turma da psiquiatria mesmo para poder ajudar a galera, né? Não, e eu falo assim, ajude. Agradecer aí a Elisângela, que enviou aí uma ajuda em franco suíço. É isso aí. E é interessante, doutor Alex, porque você vê que as pessoas mais educadas, elas são gratas. Eu falo sempre isso. A gratidão e a educação, elas andam de mão dadas. Uma pessoa grata, ela sempre... eu entro nas lives, eu dou like. Sim. Porque eu acho que é uma questão de educação, eu reconhecer que a pessoa está ali dando um tempo para instruir, para falar, para mesmo que ela dê uma opinião que eu discorde, que ela fale que eu não pense igual, eu respeito, ela está ali cedendo o tempo dela, e eu acho que seria muito digno de nós fazermos, por uma questão de educação, o reconhecimento disso através de um like, de um joinha. Sim. Nós já conseguimos aqui, algumas poucas vezes, 100% de likes. Verdade. Será que a gente consegue hoje? Por que eu queria falar sobre essa questão do calendário? Porque você citou um tema que me voltou esse assunto na hora. Você falou março. E se eu disser para você que o ano deveria começar em março, sempre começou em março? Meu Deus. Rapaz, do calendário, a mudança de calendário. Mudança de calendário. Eu dei um estudo hoje para quem acompanha a gente lá na rádio maior.net, maior com Y.
radiomaior.net, toda terça e quinta eu dou uma programação, eu dou estudos bíblicos, são assuntos bem interessantes e eu acabo tendo assim aquele foco no assunto. E hoje eu falei sobre o calendário que a gente vive. Por que as pessoas comemoram o 31 de dezembro e as igrejas ficam com essa maluquice de culto de virada, culto Rapaz, eu cresci numa igreja que a gente fazia o culto de fim de ano novo, culto da virada. Aí meu pai fazia, a gente fazia 11 da noite, começava o culto. Aí, quando dava 10 para meia-noite, todo mundo ficava de joelho para a gente orar e entrar no ano orando. Claro que chegava perto da meia-noite, ninguém ouvia a oração, porque era uma foguetada danada, um fogueteiro, a garotada doida para ir lá para fora para ver os fogos, né? Esperava os irmãos se ajoelharem para sair fora para ir para. Eu era um. A gente meteu o pé para poder ver os fogos, né? E para comer. Mas por que se comemora? O que se comemora? É interessante que quando a gente começa a pensar do ponto de vista histórico, a gente descobre que, primeiro, o calendário é muito antigo. E nosso calendário hoje, e isso me leva a essa confirmação por que a França escolheu março como data, e não é uma afirmação, mas é vamos dizer, uma especulação filosófico-histórica. É por quê? Porque o calendário que os países sempre buscaram, sempre foram calendários agrícolas no passado. E o romano não era diferente. Só que Roma tinha um problema muito grave no tempo de César, que foi entre 100, ele reinou lá de 100 a 46 a.C. E é interessante que ele tinha um problema grave com o calendário, porque o calendário romano ele só tinha 10 meses, ele não tinha 12 meses como nós temos hoje. Eles começavam em março, aí vinha março, abril, maio, junho, julho, agosto, né, que depois virou Augusto, aquela coisa, agosto, aí vinha setembro, outubro, nono, que é novembro, e 10, decem, que era dezembro. O nome era decem, que era o último mês. Não existia mês 11 e 12. Olha que coisa forte veio na minha mente hoje. Eu posso estar viajando, chapéu de alumínio, mas eu vou falar a minha teoria. Você já percebeu que o mês de janeiro e fevereiro, em qualquer lugar do mundo, parece que o dinheiro desaparece do mercado? Total. Que a gente não consegue... Rapaz, eu dirigi igreja por mais de 25 anos. Eu preparava a igreja em dezembro para ter caixa, para pagar as contas, para poder resolver as coisas, porque janeiro e fevereiro os dízimos e ofertas desapareciam. Eles tiravam férias, meu amigo. Total. As pessoas não davam, era menos de 50%, 40% da arrecadação do ano, do último mês. O impacto que a gente tem em janeiro e fevereiro é gigante, porque você tem o IPTU, né, que vence PVA de muita gente, né, já de cara não, IPVA vence para todo mundo, eu acho que é IPVA, é IPTU, renovação da escola. Eu acho isso aí até uma tentativa da gente de explicar que vem os impostos, mas o dinheiro seca. E eu acho que eu descobri... Não é porque a galera torrou em dezembro com força... Essa é a nossa explicação padrão. Mas por isso que eu falei que o que eu vou fazer agora, daqui a pouco, é uma viagem. Mas vocês podem falar, não, Efraim, agora você botou o chapéu de alumínio e ele fincou dentro do seu cérebro e soltou alumínio. E se eu disser para você que a origem dessa ausência e dessa falta de dinheiro começou em Roma, no calendário romano? Por quê? Eles contavam de março a dezembro era o mês 10 e o último mês, e não existia contagem de tempo para janeiro e fevereiro. Esse tempo não era contado. E eu explico por quê. Porque eles começavam... Era um calendário agrícola. Eles começavam a plantação e colheita em março, que é a primavera, que a gente está falando de hemisfério norte, e terminavam em dezembro. Janeiro e fevereiro não tem colheita e nem plantação. Então, parava tudo, ficava parado. Então, é um tempo parado, não se contava, porque não tinha plantação e nem colheita. Isso é interessante, hein? Muito interessante, muito interessante. Muito interessante, hein? Eu estava fazendo esse estudo hoje na rádio, eu fiquei louco. Tem que tentar levantar isso no nível histórico, né? Mas eu estou falando histórico, eu estou te falando que eu peguei dados de 2 professores aqui do Reino Unido, que são especialistas na área de Império Romano, e eles estavam explicando o que eu estou explicando. Eu estou trazendo as informações partidas, porque não dá tempo aqui da gente dar o estudo. Entendi. Mas então, eles falaram o seguinte,
que janeiro e Então, fevereiro segundo eles, esse período não existia. não contavam, não contavam. Tanto é verdade que, historicamente, o César teve que fazer uma mudança, por quê? Porque eles já estavam com um problema sério no calendário de uma defasagem de contagem de tempo por causa da rotação da Terra. E o que, que ele fez? Ele criou o primeiro. Quando ele fez o concerto, ele chamou lá, e tem o nome dos caras historicamente que começaram a ajudar ele a montar. Ele teve que criar dois períodos, 2 meses, chamou um, inclusive, era Marcedônio, o nome do mês, criou um mês chamado Marcedônio, e encheu de 51 dias e botou outro com 54 dias. O ano, quando ele fez o concerto, teve 445 dias, para ele poder recuperar o tempo que eles tinham perdido com anos de 10 meses. Que isso? Foi uma coisa muito interessante. Aí o que aconteceu? Eles tiveram que criar os meses. Aí depois veio Augusto e também conseguiu fazer uma outra mudança. Eles foram adaptando o calendário. Por quê? Porque o calendário não estava batendo com as colheitas e eles estavam perdendo muito economicamente por causa de erros de contagem de dias. Aí criaram o mês de Janos, que era um deus que tinha uma cara para frente de jovem e uma cara para trás de velho. E deram o nome desse mês de janeiro. Por isso que se comemora a festa no dia 31 para o dia 1º de Janus, que é janeiro, que é o deus Janus, que tem duas caras, duas faces, a face para o futuro, que virá a Deus Ano Velho, que é o rosto velho olhando para o passado, Feliz Ano Novo, que é o Janus olhando para frente. Ele tem uma face dupla. Por isso que as pessoas fazem essa comemoração no dia 31. Cara, isso é muito sério. É muito forte, cara, é muito forte. Eu É falei, um isso assunto que eu aí, devia não, deixar até para você. gueburar, mas eu estou Não, jogando não, ele não, aberto não, aqui. não, 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 mas bota lá com mais Lá eu vou botar os detalhe. estudos que Você dão sabe por quê? confirmação disso, Eu já históricos. tô com um monte de coisa aqui na ideia, cara. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu vou E até parar de justo. falar, porque eu estou Não, dando muito prêmio para quem não dá nem like, cara. Olha só, metade dos likes. Não olha vou só. falar mais. Não, isso aí, Efraim, você tem uma ideia, justificaria o comportamento da galera bastante alterado nesse período. Porque Sim, sim. se é o período do ócio, você tem o reinar de Bacus e Dionísio. Olha só, cara, a gente vai fazer uma lenha com isso, cara. A gente Não, vai fazer uma lenha. Porque é isso aí impressionante. explica por que o pessoal fica todo mundo meio louco. Todo mundo meio louco, né? É só ver o comportamento nas praias, como é que tá. A galera pegando engarrafamentos absurdos, né? Para poder chegar a um local do absurdo, que é as praias, porque virou absurdo, né? Ir para a praia é um absurdo. Eu botei a imagem de Ipanema, né? Ipanema, cara, tá uma podridão que só. O Arpoador também é uma podridão que só, ok? A Praia Vermelha só misericórdia, quer dizer, então, e o povo agindo dentro desse ambiente, eu vou usar um termo forte, gente, me perdoem quem por acaso está na praia nesse momento, mas como se fossem porcos. Inclusive, na ceia de fim de ano, é comum nas casas já o consumo de porco. O pessoal usa muito porco, né? Em cima de por causa do focinho, porque vai para frente, né? E aí, agora que você está dizendo, faz um Só sentido uma absoluto. observação. Tu sabe que eu vi um estudo, que eu viajei na maionese, mas eu vi um estudo de um cara que eu gosto muito, um especialista em línguas antigas, e ele afirmou nesse estudo ontem, eu estudo muito com ele, eu gosto muito dele, eu tenho vários livros dele, é um cara assim, PhD mesmo, teólogo, e ele falou que uma das interpretações de Jesus ter expulsado os porcos é que 2000 anos depois, aqueles espíritos imundos voltariam a se manifestar. Por isso que eram 2000. Isso dá 2030. Rapaz. 2031, aquela. E ele fez uma interpretação. E essa parada é do Gadarena, hein? Meu Deus! Aí me lembrou agora que você falou de praia, de como porcos. Cara, e ele diz que eles voltariam nesse período para fazer de novo essa bagunça que eles fizeram em Gadara, que eles dominaram ali aquela região, eles tinham controle sobre a região, não só sobre o endemoniado gadareno. A prova é que o povo de Gadara expulsou Jesus de lá. Falou, você tem que sair daqui das nossas terras. Por quê? Total. Porque eles desagradaram os seus deuses. Total, ali eles ficaram. Não, Jesus quebrou a economia, né?
Ali a economia quebrou porque ela era baseada nos porcos e aqueles 2.000 porcos ali arrebentou com a economia local, né? E Arrebentou a economia. aí a gente volta agora para o tema do calendário. Se janeiro e fevereiro são tempos de ócio, porque não se contava, porque não tinha plantação, não tinha, as pessoas tinham que fazer escambo, porque não tinha muita coisa que negociar, porque a economia era toda baseada na agricultura. E a agricultura começava a fazer sentido a partir de março. Por isso que ele foi mudando o calendário. Foi mudando o calendário para quê? Para poder se encaixar dentro dos tempos de colheita, para poder o comércio voltar a fluir. Aí veio o Gregório, em que em 1586 foi o Papa Gregório quem conseguiu ainda fazer a última tentativa de mudança, só que ele fez uma bula lá que tinha que ajustar a cada 2.000 anos, fazer um ajuste, porque os anos mesmo... Primeiro, o ano era para ter 364 dias e não 365, para poder fazer exatamente os ciclos lunares fazerem sentido. Então, quando eles mudaram, o ano tinha 10 meses, 254 dias. Depois eles acrescentaram alguns meses lá e passaram para 354. Depois mudaram para 355, depois 365. E tem o ano bissexto, que foram cálculos matemáticos de ajuste. Por quê? Porque a rotação da Terra ela não é zerada. Ela tem lá 3, não sei o que, 2000. É um número gigantesco. Então, você não consegue, com dias exatos, cumprir essa rotação da Terra em relação ao Sol que quiserem o calendário. Então, a gente tem hoje aí vários ajustes, que são os anos bissextos, que não ajustam 100%, só aproximam. Então, nossa contagem de tempo hoje ela está completamente, vamos dizer, comprometida. Agora, o que é mais interessante, por que janeiro e fevereiro continuam apagando? Porque você pode ver que até aulas voltam agora no Brasil, passaram a passar, mas é sempre março que parece que o ano começa. A gente pensa aí no Brasil que é por causa do Depois do carnaval. carnaval, é. Depois do É por causa do carnaval, que em dezembro gastaram muito, aí em janeiro fica todo mundo duro, aí em fevereiro vem o carnaval, as pessoas querem juntar para poder viajar, para não fazer o quê? Para ir para desfilar e não sei o quê. E aí o ano só começa em março, mas o ano só começa em março porque isso é um funcionamento do mundo, que é baseado nos conceitos agrícolas e nas fases lunares. E isso muda totalmente a nossa visão do que realmente importa no mundo. Não, e aí, Efraim, talvez traga a explicação dos cataclismas que ocorrem em janeiro e fevereiro, que é o período de tragédia tanto no hemisfério sul quanto no hemisfério norte. Olha só, porque são 2 meses que você pode observar que acontece coisas terríveis, 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 e que envolvem, inclusive, o clima, né? O processo do clima aí, que está mais do que alterado e avisado de que esse ano agora vai ser chapa quente, né? O inverno, né, causando aquele efeito de congelamento, né? E o calor, o torra geral, né? As ondas de calor torrando as pessoas ali, correndo o risco de quem estiver tirando onda de sapão na praia, né, passar para a eternidade ali, né? Vem a onda de calor, quando a galera se der conta, já foi. Né? A vida simplesmente foi embora ali. Aí, você falou de um ponto aí, a questão da própria funcionamento magnético da Terra, aceleração. Nós tivemos aí aquela quase parada lá, né, do Schumann, né, sim. Da ressonância Schumann. Da ressonância Schumann, e nós estamos vendo aí várias. Aí falaram aí também, alguém comentou aí sobre a inversão dos polos e uma série de eventos que vão afetando. Então, o nosso tempo, a gente não. Eu acho que eu falo até assim: para fazer leitura de tempo, esquece. Você não pode falar, são 2.000 anos exatos do ano 30. A gente não sabe, porque já foram alterados. Você vê que o calendário judaico está no ano 5.786. Só que eles não contam nunca os 210 anos de escravidão nesse calendário que teve no Egito. Os caraítas, os judeus caraítas, contam. E nos judeus caraítas, nós estamos 210 anos à frente desses 5.786, que dá 5.990 e pouco, que dá, tipo, 4 a 5 anos do ano 6.000. Que aí bate em 2030, sendo o início do 7º milênio. O 7º milênio. E isso pode estar relacionado aos planos que nós estamos vendo entrando em ação no mundo todo. Efraim, então, essa live está sendo uma bomba.
Não, Uma uma bomba. Eu só lamento ter tão pouco like, porque eu acho que o pessoal não gosta de eu aprender essas coisas doidas, não. O pessoal não tá gostando, não. rapaz, A gente tem que diminuir os cara, assuntos. Vamos diminuir o nível dos assuntos, que aí o pessoal dá mais like. Hoje eu tô assim, rapaz. passado com esse pouco like aí em relação ao número de Pô, pessoas gente, assistindo. gente, olha só, nos ajudem, coloque o número 3 aí, número 3, né? E do lado do 3 você bota aí, ó, eu não sabia, porque a grande maioria não sabia, né, gente? E E você aí, vê que assim, você imagina, se março era o primeiro mês e só tinha 10 meses, e eles não contavam o tempo que não tinha muita questão agricultura, o que faziam nesse tempo? Nada. ócio, ócio. Ócio. E o padrão continua, E porque a gente vive. eles querem botar agora a população no 4x3 para gerar ócio. Sim, porque a O ideia é projeto é o essa. ócio. O ócio, ele é um objetivo. Eu estava vendo que, por exemplo, tem aí no Brasil ajuda a pessoas que recebem uma ajuda do governo e elas são proibidas de trabalhar, que se ela trabalhar, ela perde ajuda. Total. Então, ela é obrigada a não trabalhar para Ao não perder ócio. ajuda. Ao ócio. Então, ela Ou, recebe ajuda para ficar sem trabalhar. ou praticar a mentira nossa de cada dia para continuar recebendo. Né? Inclusive, né, nós temos esse problema com as filhas de militares que vivem amazeadas para não perder o valor da pensão dos pais, ok? E aí a pessoa vive 5, 10, 15, Sim. 20, 30 anos em fornicação Você, por causa do dinheiro. você acredita que eu fiz um desafio a uma que ela recebia do pai, da aeronáutica, e ela também vivia nessa condição, e ela, na época, chorou muito, que o sonho dela era se batizar, mas ela sabia que precisava acertar isso, mas se ela fizesse isso, o marido estava desempregado e eles iam ficar sem recurso. Aí veio pedir conselho logo a Efraim. Aí eu falei, meu irmão, ou você crê, ou você vive a dúvida. Se você crê, você vai casar e não vai faltar, porque Deus diz que se o Vai, Senhor é seu pastor, nada te faltará. E sim. ela ouviu aquilo, ela ficou muito impactada com aquela palavra. Ela era convertida há pouco, tinha um ano e pouco, dois, não, tinha mais tempo, mas ela era de uma outra congregação, que o pastor não falava nada porque ficava numa situação difícil. Como é que eu vou aconselhar a mulher? E eu falei, minha irmã, ou você crê em Deus ou você não crê. Aí ela foi, conversou com o marido era alcoólatra na época, largou o alcoolismo através do AAA, foi para a igreja, se converteu e decidiram casar e pagar o preço. Você acredita que eles casaram e ela nunca perdeu a pensão? Meu Deus. Nunca perdeu a pensão. Casaram, registraram tudo, fizeram tudo certinho. E a aeronáutica decidiu que ela não ia perder. Sei lá o que decidiu. Simplesmente não tiraram. Até Meu Deus. hoje. Jesus. Não, só. Aí outra, só aí ele se converteu, parou de beber, começou a trabalhar no posto de gasolina, se tornou o sustentador da casa e disse que se perdesse não ia fazer falta, mas nunca perderam. já pensou? Só misericórdia, gente. Olha só o que Macri colocou aí. O povo se encolhe, inclusive a mão-dedo, com notícias que são chocantes. Verdade, verdade. Não, e verdade. quando você vê que existe a gente chama de um precedente histórico para um comportamento mundial, e a gente aprende a fazer essa leitura espiritual, por que que esse período é um período de tantas festas? As pessoas, como você falou, querem só aproveitar, praia, Não, corpo desnudo, é comer e é beber. comer, É comer e beber. comer, beber, eles falam beber, morar, né? Comer, morar, beber, morar. Mas por quê? Porque existe um padrão que alguém colocou aí, que começa com a Saturnália, né? Com o solstício aqui, né? De inverno no hemisfério sul, e isso vai virando todo um padrão até o carnaval, onde culmina na festa da carne, que é como se fosse tudo, né? E depois vem a quaresma, para as pessoas se arrependerem dos últimos 2 meses de um padrão cíclico, de um comportamento hedonista que o mundo ocidental vai vivendo nesse período. Então, acho que é uma questão muito interessante para a gente estudar, trabalhar,
meditar em cima, e eu vou parar de ficar dando informação, porque hoje realmente nós tivemos o pior desempenho de likes em relação ao número de pessoas assistindo até hoje nas nossas lives. E eu fico triste, porque a gente está dando muita informação e as pessoas não estão reconhecendo. Então vamos parar por aqui, doutor. Não, mas eu quero louvar a Deus aí pela tua vida, Efraim, por todos que passaram por nós até aqui, né? Eu espero que se amanhã você puder, eu sei que amanhã é um dia corrido aí também, né? Mas a gente conseguir fazer uma live de apuração desse ano, né? De apurar os pontos ótimo. Uma retrospectiva. Uma retrospectiva, né? E uma perspectiva. Retrospectiva e perspectiva global, né? Convidar a turma aí para o Gueburá de domingo, 1º de 26, gente. Vai bombar, hein? Vai bombar. Pelo que foi vai o ser último, top. Vai bombar, tá? É uma coisa que eu observei do Efraim domingo, né? É que ele estava literalmente igual pinto no lixo, né? Tava numa felicidade que só ali, navegando ali nos assuntos. Porque quando eu posso falar de assuntos profundos e eu vejo que as pessoas têm interesse, eu me animo pra caramba para ir mais fundo ainda. Não, tu me lembrou o Pablo Marçal. O Pablo Marçal falou o seguinte: eu entrego na proporção que vocês me aquecem, né? É isso aí. Se a turma começa a interagir, aquela coisa toda, domingo o pessoal estava aquecidíssimo, a gente dando ensino, passando um nível de informação profundo ali, e o povo participando. Eu fiquei muito animado. Para professor, o aluno, porque tu sabe que aluno significa sem luz, né? Vem de luna é a luz da lua. Aluno é aquele que está sem luz. Quando os alunos mostram que tem luz também, rapaz, a tua luz aumenta e parece que há uma potencialização e solta mais. Verdade. Por isso que eu estou triste hoje, porque a gente teve muito pouco like em relação a pessoas assistindo. Então, é isso aí. Mas, minha gente, olha só, sejam nossos colaboradores, seja assinante do canal, nos ajude. A gente precisa chegar a 1.000 assinantes aqui no canal, né? Nós não conseguimos chegar nem a 100, para a gente poder se manter de pé aqui nessa bendita plataforma, ok? Venha para o Gueburá. O Gueburá é um local de aprofundamento das questões geopolíticas e espirituais. Você vai entender numa magnitude, né, absurda tudo que está em curso e, mais do que entender, compreender para discernir. Lembre-se que a decisão final sempre é sua. Bênção ou maldição, vida ou morte, é você que escolhe. Porque, no final, a conta é individual. Conta individual, né? Isso é algo que pacifica muito o meu coração, é saber que a conta é individual. Então, cada um vai dar conta por si. O que nós podemos, e aqui praticamos, é trazer o nível de informação que lhe permita uma ampliação de compreensão do que você está vendo, ouvindo, enfrentando e vai enfrentar. Porque, né, várias lives aqui com o Efraim, a gente falou do trem, em seguida já estava acontecendo. A última foi justamente essa visita do Bibi, essa visita do Zelensky ali, e o desdobramento disso a nível global. Gente, nós falamos disso e, na sequência, aconteceu, como nós estamos esperando, né, um aquecimento de atrito para janeiro e fevereiro, que você acabou de aprender aqui, que são 2 meses que nunca existiram. Chegamos à terra do nunca. Você descobriu a terra do nunca. Eu me amarro nas tuas interpretações. Tu consegue ver que ninguém consegue. Você consegue chegar às conclusões que eu me surpreendo. Muito bom, muito bom. A terra do nunca começa em janeiro e termina em fevereiro. E aí, março é o primeiro mês, é a primavera. Inclusive, bate com o princípio bíblico de início de ano que Deus mudou o cabeça de ano, Rosh Hashanah, para março, abril, que é o Pêssar. A Páscoa é o início de mês, que é o início da libertação. Deus libertou o povo a partir do mês inicial, entre março e abril, que é o calendário
bíblico que mudou. Deus mudou o início do ano para esse período. É um período Agora de tu vai início. amar. Não, agora tu vai amar. Agora eu vou bugar todo mundo aqui. Janeiro e fevereiro foi o período das pragas no Egito. Perfeito. Aí. Perfeito. Aí. Agora. E agora? Gente, agora merece os 50 joinha aí, 50 likes, gente. Ó, o período de janeiro e fevereiro é o período das pragas. Meu Deus! É isso aí, Jesus, muito boa a percepção, pragas. é isso aí. E as pessoas estão vendo, não são coincidências, são percepções temporais É com grave. fatos históricos e a gente vai conectando os pontos e chegando a conclusões. É gravíssimo, Efraim, é gravíssimo. Domingo vai ferver no Gueburai. Eu vou ter participação violenta lá. Domingo vai eu vou ferver. chegar lá com aquele início. Vai ferver. Como vai ser o Gueburai em 2026? Vai começar pegando fogo já em janeiro. Pegar fogo aí. Meu amigo, obrigado aí. Um abraço bom? aí. Deus abençoe, gente. Obrigado a todos que deram like, participaram aí, comentando e fortalecendo que aí. ajudaram Obrigado a gente com a que contribuição. contribuíram. Muito, muito obrigado. Valeu, meu irmão. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.